O podcast vai acabar e hoje será a última vez que você ouvirá a abertura que eu farei para a gente começar esse episódio que marca o fim do ciclo do podcast. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Esse que acho que é o podcast mais especial, porque ele é o último. Ele é o último podcast. Tá só eu e a dona Fabiana. Amor, obrigado por mais uma companhia em mais um episódio. No último. Fechando esse ciclo. Muita gente deve estar perguntando, como assim, cara? O podcast vai acabar, mas e agora? Não vivo sem. A gente tem uma audiência fera, a gente tem uma audiência, sabe? Eu quero dar todo o meu carinho, eu quero agradecer a tua companhia, a tua confiança, por todos esses anos aqui no podcast. Mas assim como na semana passada a Fabi chegou na faixa preta, né? Eu acho que a faixa preta, ela simboliza muito um ciclo. E toda vez que um ciclo fecha, outro se abre. Outro se abre. E, senhoras e senhores, o ciclo do podcast, que mais de 200 episódios, cara, 200 episódios. Trabalhamos, hein? Trabalhamos. Isso a gente começou o nosso podcast lá atrás, né? Na verdade, ele nem chamava podcast. Era podcast foda, foi antes do lançamento do Seja Foda. Era papo foda. Era papo foda, né? Eu comecei em 2016, se não me engano, num podcast muito raiz mesmo, só áudio. Não existia naquela época gravar. Eu lembro que até videocasts a gente até demorou, né? A gente sempre foi muito forte no Apple Podcast ou em todas as plataformas de streaming. Depois veio Spotify. O Spotify ele conseguiu centralizar muito dos produtores de podcast, dos maiores de podcast. O podcast se consolidou entre os top podcasts no mundo, né? No Brasil, sempre configurando entre os maiores do Brasil, e categoria de negócios sempre ali no top 5. Ou seja, então, foi um podcast foda. Fizemos um trabalho maravilhoso juntos. Aqui, sem a sua presença, sem a sua companhia, nada disso seria possível. Então, obrigado pela tua confiança. Vamos falar nesse episódio, acho que muito inspirado no fim do ciclo do podcast. E, obviamente, fique até o final para você entender mais esse episódio. Também muito inspirado também, né, amor? Você acabou de pegar a faixa preta, é a conclusão de um ciclo. Então é isso que a gente vai trazer pra gente bater papo, que inspirado no filósofo Tony Stark. Tony Stark. Que Sir Iron Man. Part of the journey is the end. Quando ele fala, parte da jornada é o fim. Parte de uma jornada é o fim, é uma conclusão. E por que o podcast ele é o último episódio? Porque chegou a hora dele evoluir. Dele para uma nova fase. Eu acho que o podcast foi muito inspirado numa fase do Caio mesmo, né? O Caio, lá, ele foi muito inspirado no Seja Foda, e é um livro que eu tenho um orgulho danado. Foi meu primeiro filho literário, que acabou virando um canhão, né? Imagina, você entrando às vezes eu penso para trás, né? Lembra que a gente tinha certeza que o livro ia muito bem, né? Sim. Porque, cara, a gente não mediu esforços e eu já produzia conteúdo, então eu já sabia o que a galera gostava, eu já tinha esse termômetro, mas eu não esperava vender 11 milhões de cópias físicas e digitais, eu não esperava. Sabe que isso que está acontecendo com o podcast, e o que acontece com qualquer pessoa em várias áreas da vida, acho que é um questionamento das pessoas, né? Quando é a hora de um ciclo se encerrar? Quando é a hora de você dar um espaço para um novo ciclo? Eu vejo o quanto a gente, como um ser humano, a gente tem dificuldade de entender que as coisas, elas não são... A gente não entra em coisas para que elas sejam para sempre. Tirando um relacionamento, que é exatamente isso que eu espero, né? Do nosso relacionamento, do nosso casamento e tudo mais. Mas às vezes a gente entra numa profissão, a gente entra num trabalho, a gente entra num projeto, a gente entra em alguma coisa... E dá tanto receio da mudança, dá tanto receio de fazer algo diferente, encarar algo diferente, porque você acredita que você precisa fazer aquilo pro resto da sua vida. E quando você entra nisso, numa mentalidade tão fixa, que você não se permite ser um pouco mais flexível, de evoluir, de olhar coisas diferentes, sabe? De você se permitir descobrir uma nova versão sua. Então, Fabi, para onde vocês vão evoluir? A gente vai descobrir uma nova versão nossa. E é uma grande dificuldade que eu vejo, principalmente quando as coisas dão certo. Quando a gente tem algo que dá muito certo, e o Caio falou com muita maestria
de toda a história linda do podcast, de tudo que a gente conquistou, dos números, dos recordes, de tudo, da audiência, da posição e tudo mais, você fica muito enviesado pelo que dá certo. E não necessariamente o que tá dando certo é exatamente o que vai te levar para onde você quer chegar. Na verdade, isso aqui às vezes pode ter sido uma colheita de coisas que a gente fez para trás. Mas se a gente quer atingir novos objetivos, se a gente quer atingir outras posições, se a gente quer atingir outras coisas, a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente precisa aprender, e eu não falo só eu e Caio como hosts do podcast, mas eu envolvo cada um de vocês que estão escutando a gente, e de se colocar dentro do... calçar o calçado de vocês, calçar o chinelo de vocês, ver onde que o calo aperta nessa fala, de entender onde que você precisa de um pouco mais de flexibilidade, de se permitir tentar coisas novas, de encontrar novas versões, de encontrar novos caminhos, para que você possa também aprender a encontrar novos resultados. Eu encerrei um ciclo agora de quase 6 anos, que foi o ciclo da minha faixa preta. Eu falei até com o Thiago ontem, eu falei, cara, a minha faixa preta foi a primeira coisa na minha vida que eu comecei sozinha e eu terminei sozinha. Então, eu comecei por vontade própria e eu fui até o fim. E aí você fala, o que você fez depois do fim? Eu tô lá, agora descobrindo uma nova versão, me fazendo novos desafios, construindo uma nova identidade, construindo uma nova personalidade, me desafiando em novas coisas. E olha que coisa louca, né? Eu nunca perdi uma aula, que é a aula de inauguração da faixa preta. Então, quando você faz um exame de faixa, na segunda-feira, depois do exame, todo mundo vai lá estrear a faixa nova. Então, tem saudação, tem um monte de coisa. Só que você também tem treino. E aí, nesse treino, o meu professor, ele separou a turma, faixas pretas para um lado e faixas coloridas para o outro lado. Então, quem tinha mais dificuldade de fazer um tal exercício, ficava nos coloridas. E ele, obrigatoriamente, todos os faixas pretas precisam estar no exercício de mais desafio. E aí eu falava assim, meu Deus, mas eu sou faixa preta há 2 dias. Será que eu consigo estar aqui? Eu acabei de pegar esse novo ciclo, eu acabei de chegar aqui. Será que eu dou conta disso? E se fica meio travado, será que eu vou dar conta? É novo, é diferente, exige uma coisa a mais, uma maturidade a mais. E eu falei, quer saber? Vai lá e faz. Um lado foi ótimo, o outro lado foi um desastre, mas aí você pensa, cara, tudo bem, é um novo caminho, é uma nova jornada, eu preciso aprender agora através da nova jornada. E eu acho que é brilhante quando a gente tem a oportunidade de se jogar em coisas novas, quando a gente tem a oportunidade de conhecer novas versões de nós mesmos, de testar a nossa capacidade, de testar. Vira e mexe, Caio tá dirigindo, eu engatei uma quinta aqui, eu vou continuar. O Caio tá dirigindo, às vezes eu tenho umas brisas, né? Eu começo a questionar dessas coisas de universo, do porquê que estamos aqui, o que estamos fazendo, e no final das contas, o que importa, né? E aí você pensa assim, eu não sei nem se você me ouviu, a minha brisa. Eu tava falando assim, por que a gente já não nasceu perfeito? Por que todos os seres humanos já não nasceram perfeitos? Por quê? Não teria graça. Porque não teria graça. O que eu ia fazer aqui todos os dias? O quê? Se eu não pudesse aprender, se eu não pudesse evoluir, se eu não pudesse encontrar uma versão nova, se eu não pudesse descobrir um caminho novo. Imagina se a gente tivesse que seguir a mesma coisa pro resto da vida, sem poder inovar, sem poder ser criativo, sem descobrir que existem coisas que eu não sei e que podem me levar para caminhos que eu jamais imaginei. Então, eu era uma pessoa de mentalidade fixa. A mudança para mim era algo que mexia muito comigo, porque o nosso cérebro, de forma natural, a gente busca por segurança. Até para vocês que vendem, para vocês que empreendem, para vocês que têm funcionários, ou para vocês que se relacionam com qualquer coisa na vida de vocês, é natural do nosso subconsciente, tudo que a gente faz, a gente busca por segurança. Só que tem pessoas que sentem segurança sendo arrojadas, porque elas sentem que elas têm mais liberdade. Tem pessoas que sentem insegurança, pelo contrário, quando elas estão ali num lugar de completa dependência, porque ela sente que ali ela é segura. Mas, no fundo, todo mundo busca pela segurança. E por que eu comecei a falar da segurança, eu não sei. Me lembra, meu amor? Porque mudar dá medo. Exato, porque mudar dá medo. Então, já que naturalmente a gente busca pela segurança, será que na mudança tem segurança? É desconhecido. Estabilidade não existe. Estabilidade não existe.
E eu acho que muito representa isso, até nossa própria audiência, né? Você pega 200 episódios, né? A gente tá falando de mais de 200 semanas, mais ou menos, que é semanal. Então, E alguns foram 2 na semana. A grosso modo, tá 4 anos no mínimo que a gente já tá, né? Na frequência. Antes a frequência era um pouco mais. Não era semanal, enfim. Mas a nossa própria audiência evoluiu junto com a gente, cresceu junto com a gente, né? Quem era uma pessoa que tá aqui há mais tempo, com toda certeza é uma pessoa melhor. Então, principalmente, eu acho que todo mundo tá percebendo também onde a gente tá gravando, você que não nos ouve, mas nos vê. No Spotify agora dá pra ver. É verdade, Spotify dá pra ver também. Mas quem, às vezes, o cara só tá ali na academia, no trabalho, mas quem não vê, viu que a gente tá numa transição, a gente não tava mais no primeiro estúdio nosso, que a gente tá Quem lembra do primeiro estúdio de tijolinho? Lembra, cara? Lembra que o tijolinho ficava torto assim atrás? Aquele lá que tinha uma estante, que tinha umas coisas ali atrás. E viu, obviamente, o estúdio passado do podcast, que é onde teve a grande explosão do podcast, né? Com os LEDs verdes. E tão vendo que a gente tá Uma transição. Que lugar que é esse, né? A gente tá aqui no office, a gente tá dentro do escritório do office em São Paulo, que é a unidade, onde tá a unidade do Vêntice, do Performance, nosso centro de treinamentos. E as pessoas viram, nossa, vocês mudaram e tudo. Eu acho que é principalmente preparando para a próxima etapa, para essa abertura desse novo ciclo. E eu tenho certeza, porque esse novo ciclo, eu lembro quando eu escrevi o Seja Foda, e tá me vendo esse déjà vu, eu lembro falando com o Anderson, com o editor-chefe, nem sei se eu contei para vocês, produção. Eu lembro quando eu falava pro Ana, eu falei assim, e aí, Caio, terminou o livro? Eu falei assim, cara, terminei, mas acho que eu tenho mais coisa para colocar. Aí eu falei assim, aí ele me ligava depois de 2 dias e falou assim, Caio, eu terminei. Cara, adicionei mais 2 páginas, mas tem mais uma para adicionar. Aí ele falou assim, não, beleza, pode. E aí, Caio, tá pronto? Eu falei assim, cara, tem mais uma página pra adicionar. Ele falou assim, Caio, posso falar uma coisa? O livro tá pronto. Como assim? É pra isso que existe volume 2, porque você não tá parando de viver. Então você tá expandindo. Você não consegue se congelar, porque a tua vivência vai trazendo mais ensinamentos, né? Às vezes eu olho e leio o meu próprio livro, às vezes eu falo assim, caramba, quanto que eu já evoluí dali pra cá? Então, eu acho que principalmente esse novo ciclo, eu acho que representa, e eu acho que seja também um incentivo para você desengavetar algum projeto que tá na gaveta aí do outro lado. Às vezes você tá com um projeto na gaveta, você tá ensaiando há muito tempo alguma coisa. Não ter medo de avançar em coisas novas só porque o que você já faz já dá certo. Principalmente, né? Porque aquilo que funciona, se você não tiver cuidado, te escraviza. Exato. Por isso que é o bom inimigo do ótimo. Eu demorei pra entender isso, que o bom inimigo do ótimo. Eu achava isso mó discursinho barato. Pô, o ruim inimigo do ótimo. Não, o inimigo do ótimo é o bom, porque o bom te deixa numa zona de paralisia, porque ele te mantém numa zona de conforto. Então, esse novo momento... Então, Caio, quer dizer que vem um novo projeto por aí? Vem um projeto maravilhoso por aí. Que estamos animadíssimos para compartilhar com vocês. Mas a primeira coisa que a gente tinha que dizer, eu acho que para toda a nossa audiência, por isso que a gente fez a questão de ser um papo só nós dois aqui, a gente não trazer ninguém, né? Quantas pessoas pularam aqui no podcast nos últimos anos, só gente de calibre, personalidades no Brasil, referências no Brasil, em vários setores, para falar que o podcast ele chegou ao fim. Parte da jornada é o fim. Eu sei que você deve receber isso com um apertinho no coração. E agora? É que nem quando a gente tomou essa decisão também, eu vou te falar, só que aquele aperto bom, aquele aperto sabe aquela pessoa que trabalhou com você durante muitos anos na sua vida e fez bem pra você, mas você falou assim, cara, agora tá na hora de eu ir pra uma outra jornada maior, mas você é grato por aquela pessoa que fez uma diferença na sua vida pra caramba. Eu acho que o podcast ele teve esse papel. Eu acho que na vida, não só na minha vida, na vida da Fabi, na vida de muita gente, né, ele teve esse papel. E a gente sempre vai olhar com o podcast com muito carinho, cara. Com muito carinho, falar assim, cara, que amigão, que parceiraço, me ajudou no meu trabalho, na minha família, no meu amigo, como se aquele cara... Você vai lembrar no podcast que fosse uma pessoa. Você sabe que eu lembro quando... Só uma coisa, se o podcast fosse uma pessoa, como que ele seria? O que você imagina o podcast? Tipo a Cecília? Do Vêntice? Tipo a Cecília do Vêntice, a inteligência artificial. Dona Larissa, como que você, produção, que você vê... E como que você vê o podcast se a gente fosse personificar ele? Eu acho que seria tipo um marciano. Verde, assim, sabe? Um marciano. Aquele filme que você gosta pra caramba? Pra caramba, resenha... Legal. Cara, eu vejo Eu acho como... que seria um marciano. Cara, eu vejo que pode ser um marciano. Aquele seu amigo marciano que ali palpa toda a obra, te ajudando. Vamos lá, vamos rachar. Aquele marciano que te anima. A gente podia ter um mascote, um marciano.
O que você acha? Olha aí, Já olha as acabar, ideias já meu amor, bombando. já acabou. Ela Talvez já quer o nosso próximo criar mais o podcast já pode ser até o nome, Márcio, ano. Ixi, a Fabi Alguma tá numa coisa brisa assim. hoje aqui, mas... Imagina, ele fica aqui do lado, aí a gente pode fazer perguntas Eu ia com chamar ele. Márcio. Márcio. Então ia chamar Márcio. O Márcio está aqui com a gente esse ano. Nossa senhora. Eu adoro essa risada dela. Essa risada dela é quando ela achou muito criativa, engraçado. não dá muita corda. E pior que o nome foi a Fabi que criou. Esse Eu nome. lembro, sabe o que aconteceu? A gente tava numa gravação. Porque começou como podcast foda. Aí eu Era falei... tudo, lembra? Quando lançou o Seja Foda, era tudo foda. Aí Era eu lembro que ele criatividade me zero, né? colocou, ele falou assim, eu quero que você... Agora você vai fazer a introdução. Eu falei, bem-vindos ao podcast. Ele... Hã? Eu falei assim, podcast. É que você podcast? confundiu podcast com foda. E aí Aí foi uma você loucura. falou, não é esse nome. Eu falei, como que não é esse nome, gente? É o melhor nome. Aí ficou esse nome, lembra? Ficou esse nome. A Veio sem Fabi, querer. num erro de gravação, Exato. criou-se Eu tinha certeza o que nome chamava de um podcast. dos podcasts mais conhecidos no Brasil. E as E pessoas, agora então né? vem o Marciano, agora. Ai, ai. E então acho que para todo mundo que tá ouvindo, aguarde as notícias, vocês vão ser avisados. Então, oficialmente, esse é o último episódio do podcast. Então, vocês vão ver agora o momento de transição. Pelas próximas semanas, vocês vão ser apresentados ao novo formato, casa nova, novo formato, nova marca, representando mais coisa, sempre levando esse DNA, né, como se fosse a nossa árvore genealógica, que a gente carrega o DNA, sabe, os nossos Então, o podcast, ele deixa um código genético maravilhoso. E sempre vai estar na nossa veia isso, esse código genético, porque Você vai conseguir fazer a próxima podcast, ele foi... Não deixa eu ver, que eu preciso falar isso aqui. O podcast, ele nasceu com esse intuito, de bate-papo com gente que faz, assim, que se destaca, que faz mais do que o que é pedido, que é foda mesmo. Então, esse foi a origem. Então, ele vai continuar com esse código genético para onde a gente for, né? Então, ele vai continuar com esse código genético, a gente vai levar com muito carinho. E eu tô se eu pudesse te contar tudo agora, se você soubesse o que eu sei... Eu tenho a certeza que você estaria animadíssimo, como eu sei que você tá aí. Mas que quando eu abri e falei que o podcast vai encerrar, foi um aperto no teu coração aí, como foi no nosso, quando a gente tomou essa decisão, mas um aperto bom. Antes da gente terminar de falar do encerramento, você não quer falar que hoje é seu aniversário? Hoje é meu aniversário, senhoras e senhores. No ato dessa gravação é meu aniversário. Um ciclo se encerra. Um ciclo... Verdade, né? Eu nem tinha E um associado ciclo com o meu se aniversário, inicia, né? né? Não foi proposital. Vocês sabem que não foi proposital. A gente preencheu toda a nossa agenda, né, de gravações, a agenda de gravações, com a agenda dos convidados, que é super disputada. E esse anúncio já estava marcado e se coincidiu da gravação do anúncio que o podcast chega ao fim. Essa é a última vez que vocês viram essa abertura, que vocês olharão esse logo, que vocês, sabe... terão essa abertura dos... Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Quantos erros de gravação a gente vai ter no gravação? próximo de você fazer a abertura certa? Será que eu vou confundir? Que eu vou trocar o nome da noiva? Não, certeza. Que isso? Será que esse papelão? Então, senhoras e senhores, eu acho que você fique inspirado aí do outro lado. Eu acho que se inspire no que tá acontecendo aqui ao vivo e a cores. O que tá acontecendo? Que susto, bom! Você nessa data Que susto, velho! querida, Você quer um incêndio? felicidade, muitos anos de vida e pro carnaval! Aí virou festa! Aí virou festa, produção! Que isso? Valeu! Poxa! Ó, vocês tudo aí não vão aparecer, entendeu? Vocês estão muito escondidinhos. Poxa, vem pra tio. cá. Meio da gravação. Calma, que bom. Cara. Que bom, que maravilhoso. Poxa. Que momento super oportuno. Bom, acho que só contextualizando pra vocês, eu acabei de anunciar pra todo mundo que o podcast chegou ao fim, é o fim de um ciclo. Eu acredito que parte da jornada é o fim, mas toda vez que a gente fecha um ciclo é porque outro maravilhoso está se abrindo. Então, hoje a gente anunciou isso para a turma aqui.
Tenho certeza que pessoas do outro lado, quando vocês ouviram pela primeira vez aí nos corredores da empresa que o podcast vai chegar ao fim, todo mundo, como assim que o podcast vai chegar ao fim? Que a gente tem um carinho tão grande, né? Ele representa a nossa evolução. Obviamente, nosso time aqui é muito conectado com o podcast, por mais que é o time que trabalha em outras unidades de negócio, todo mundo vive também o podcast. E como a gente evoluiu também, né? Adoram vir aqui tirar uma fotinho quando gosta de alguém. 200 episódios. Isso que a gente faz um episódio semanal é mais de 4 anos, né? É mais de 4 anos. A gente começou em 2016 a fazer podcast. Então, a gente, né? Nós evoluímos também como ser humano. Se a gente pudesse ver como que a gente era antes desses 200 episódios, do jeito que a gente pensava. Então, legal ter vocês aqui também, que vocês fazem parte dessa história. E deixando pra galera que todo mundo se inspire nisso, né? Que o podcast seja um convite de todo mundo que tá engavetado, alguma ação aí que tá na gaveta, algum sonho que tá engavetado, algum projeto, com medo, tô com medo de mudar, de fazer diferente. Então que o podcast, ele deixa essa lembrança e sempre esse código genético, né? Vai acompanhar a gente por onde a gente for. Mas agora o novo projeto grandioso Marciano, que tá vindo. Vai ter um mascote, viu, Léo? Marciano. Esse é do podcast. Não vai ser do Marciano, tá? Não esquece que não vai ter Marciano, não. Tá? Esse é daqui, tá? Eu tenho certeza que esse próximo projeto, que a gente tá animadíssimo e não vê a hora de poder contar pro Brasil inteiro, vai representar ainda mais. Eu tenho certeza que você vai ficar orgulhoso pra caramba, porque a gente se dedica pra caramba pra poder levar um conteúdo transformador, que a gente impacte mais pessoas, que a gente consiga ainda mais contribuir com o nosso objetivo, que é realmente te ajudar na conquista dos seus objetivos, dos seus projetos, trazendo histórias inspiradoras, pessoas inspiradoras, um conteúdo de valor, um conteúdo que agrega, um conteúdo bacana, um conteúdo inteligente, de maneira gostosa. De uma maneira divertida, de uma maneira respeitosa, de uma maneira que a gente se diverte pra caramba, porque crescer é muito bom, mas se você não tá se divertindo, alguma coisa tá errada. Então esse também é muito do nosso lema, de fazer a diferença. Eu me sinto vivo pra caramba, desde o primeiro podcast. Eu aprendo nesse podcast. Eu aprendo. Cada pessoa que sentou aqui foi uma mentoria que eu tive com cada pessoa que sentou aqui. A Fabi também, né, amor? A gente aprendeu pra caramba com todo mundo que veio aqui. Então que vem esse novo ciclo. E que esse ciclo eu tenho certeza que vai ser muito mais transformador. Então aguarde a cena dos próximos capítulos. Porque essa novela terminou. Mas a próxima que vai começar vai ser ainda mais avassaladora. E eu tenho certeza que você vai ficar muito orgulhoso, porque vocês fazem parte disso. E juntos a gente vai construir história e fazer uma diferença ainda maior. E obrigado, time, por todos esses anos aí, por tudo que a gente fez, tá? Palmas para o podcast, que vamos honrar o podcast! Palmas, obrigado podcast por tudo. Aqui a gente se despede, né, amor? Aqui Sim. A gente se despede. Te vejo, não te vejo, né? Te vejo em breve. Em breve. Você será avisado. Na semana que vem, volte aqui, porque terá ainda mais pistas do que está vindo, do que está chegando, desse movimento. Avisa para todo mundo, já conecta todo mundo, já envolva todo mundo nesse próximo movimento que vai acontecer agora. Então acompanhe, fique conectado nas nossas redes sociais. Você vai acompanhar todo esse novo lançamento, esse rebranding, esse grande movimento. Nosso time de criação fazer. aqui atrás está super animado. Nosso time de criação ali. Então... voltamos aqui, você vai ver a gente de cara nova, de estúdio novo, de comunicação nova, de proposta nova. Só que o objetivo é sempre o mesmo, que é contribuir, servir e gerar valor absurdo para a turma poder realizar os seus objetivos, os seus sonhos e seus projetos. Então, obrigado por todos esses anos, pela tua confiança, pela tua companhia. E, amor... tamo junto. É? Fabi tá demais hoje eu tô. Tá? E chegou o bolinho! Eu tenho que ficar enrolando, ó. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos fazer! Turma, podcast acabou. Você entendeu? Não é que eu tô demais, é que eu tenho que dar uma enrolada, entendeu? É só isso. Podcast chegou ao fim.
A gente vai se despedir do podcast agora, Comendo celebrando Carolinas. a vida, celebrando esse novo ciclo que termina, mas é porque um que começa a partir de agora e todo mundo aqui muito animado para poder dividir com você. Então, na semana que vem, trazemos mais novidades, não perca por nada todo esse movimento. Então, se inscreva no nosso canal, nas redes sociais, você tem que estar super conectado para você não perder a bomba que tá vindo aí, tá bom? O Brasil vai tremer. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo ciclo. Tchau!